Shabbat Shalom a todos. O tema dessa mensagem, o princípio da ação e da reação. Senhor nosso Pai, coloco mais uma vez nossas vidas diante do Senhor, te dando graça pelos teus ensinamentos. Nos ajude a compreender e entender as regras que existem nesse mundo, para que a gente possa caminhar corretamente diante do Senhor de pé, sem receber nenhuma penalidade, sem receber nenhum contratempo sobre as nossas vidas, por falta de conhecimento. Nos ajude a entender aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. B'Shem Yeshua Mashiach, que assim seja. Tema da mensagem dessa semana, o princípio da ação e da reação. Isaac Newton, ele descreveu o princípio da ação e da reação como uma das leis da física natural que conhecemos, que diz: cada ação nessa terra gera uma reação na mesma intensidade, porém no sentido oposto. Imagine você, dois patinadores em uma pista plana de gelo. Se um empurrar o outro, os dois serão deslocados em sentidos opostos na mesma intensidade da força aplicada. Entretanto, o corpo com menor volume sofrerá um deslocamento físico maior. Em resumo, as forças de ação e reação possuem intensidades iguais, sentidos opostos e atuam em corpos diferentes. Se aplicarmos este mesmo princípio no mundo espiritual, poderemos compreender que as pessoas que desejam viver uma vida reta, apartados do mal, diante de Hashem, através de Yeshua, despertarão na vida de outras pessoas uma ação contrária, uma ação de oposição sobre a sua vida. E muitas vezes as lutas e as perseguições sobre as nossas vidas parecem ser exageradas aos nossos olhos. Parece que são desproporcionais, porque nós não temos muitas vezes como quantificar o número de pessoas que estão tendo as suas vidas transformadas, curadas, restauradas, libertadas do mal que existe nesse mundo tenebroso. Muitas vezes desconhecemos o quanto as cadeias do império das trevas nesse mundo têm se tornado vazias. E as trevas perdendo suas vítimas todas as vezes que nos colocamos na posição de servir a Hashem da forma que Ele estabeleceu. Com os nossos serviços diários, estudo das Escrituras Sagradas e também em cada situação que nos levantamos em oração, em intercessão pela vida de alguém. Eventualmente podemos sim ter alguma oração não atendida da forma que nós gostaríamos. Porém, Hashem, sobre todas as coisas, tem o melhor para cada um de nós. Nessa Parashá 48, Shofetim, Juízes, temos uma das maiores e mais importantes promessas de Hashem para o povo de Israel, para a nossa vida. A promessa do envio de um profeta, o Mashiach da casa de Israel, Yeshua, a quem devemos honrar, servir e aguardar pelo seu retorno,
em cumprimento à palavra profética que ele proferiu, nos informando que ele voltaria. Yeshua, o Mashiach da casa de Israel, a quem devemos esperar com confiança inabalável todos os dias da nossa vida, na nossa jornada nessa terra. Maranata. Hashem estabeleceu muitas leis, e uma delas é que a palavra dele, em todas as profecias, serão cumpridas. Isaías capítulo 55, versículo 11. Assim é a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim incompleta. Ela realizará meu intento e realizará o motivo de seu envio. Essa lei possui uma força sobrenatural. E ainda que existam forças contrárias, ninguém é maior que Hashem para detê-lo. Entretanto, nossas ações nessa terra geram ações, preste atenção, as nossas ações nessa terra geram ações no mundo espiritual. Entretanto, estas ações geram reações contrárias no mundo espiritual. E reações contrárias sobre a nossa vida nessa terra. Ações e reações, como descrito para uma das leis da física por Isaac Newton. O mundo físico cada vez mais virtualizado e a sua interação com o mundo espiritual cada vez mais real, nos coloca muitas vezes em situações de não entender o que está ocorrendo ao nosso redor. Mas o Senhor tem se levantado para nos ensinar. E assim, poderemos compreender melhor que uma pessoa a serviço de Hashem nessa terra, que se desvia do mal, pessoas que vivem e propagam a verdade de Hashem através de Yeshua, pessoas a serviço de Hashem estarão sujeitas pela lei da ação e reação, a encontrar no seu caminho pessoas desocupadas, que produzem uma força contrária, pessoas que vivem e propagam a mentira, pessoas que estão a serviço de Hassatã nessa terra. As Escrituras Sagradas nos ensinam também sobre pessoas com a aparência de religiosos, cumpridores da Torá na sua aparência, mas que na verdade estavam a serviço de Hassatã, como foi o caso das duas testemunhas compradas pela rainha na terra de Israel para executar o seu plano maligno. Duas testemunhas compradas que apresentaram acusações falsas e conduziram Nabote à morte, porque ele estava cumprindo a Torá e não queria vender a sua propriedade, o seu campo, ao rei. Elahim Aleph, 1 Reis, capítulo 21, versículo 13. Os dois homens de mau caráter vieram e sentaram-se diante de Nabote, e ambos passaram a acusar Nabote publicamente, dizendo: Nabote amaldiçoou Deus e ao rei. Então eles o levaram para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. E muitas pessoas a serviço de Hassatã, às vezes até com uma aparência de religiosos, aparência de serem cumpridores da Torá,
como testemunhas falsas, e às vezes até sem nenhuma testemunha, seguem fazendo suas vítimas com as suas mentiras na terra inteira, criando e disseminando o ódio e a violência. Pessoas que planejam e maquinam o mal ao ponto de levantar um falso testemunho contra outras pessoas, agindo exatamente como Satã agirá em relação a todas as pessoas nessa terra, descrito de forma clara por Shaul HaShaliach em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 a 12. Vou ler para vocês. Quando este homem que invalida a Torá vier, o adversário lhe dará poderes para realizar todos os tipos de falsos milagres, sinais e maravilhas. Ele o capacitará a enganar de todas as formas ímpias os que rumam à destruição porque não receberam o amor pela verdade que poderia salvá-los. Rejeitaram o Senhor. Esta é a razão pela qual Deus os fez desviar, para que creiam na mentira. O resultado será que todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na impiedade, serão condenados. Hashem Emet. Hashem é verdadeiro. Nós pertencemos à verdade, mas precisamos compreender que a mentira é a base de sustentação, os pilares dessa nossa sociedade decaída nessa terra. Uma mentira pode ser usada para destruir pessoas, casamentos, famílias, provocar demissões, destruir congregações ou provocar muitas outras coisas ruins. E muitas vezes uma mentira pode ser apoiada como verdadeira por falsas testemunhas, falsas confirmações através das mídias e dos sistemas de comunicações que existem nessa terra. E isto se estendendo por todas as camadas da sociedade, nas vendas de produtos transformados geneticamente como sendo produtos saudáveis, no sistema financeiro com empréstimos que as pessoas não vão conseguir pagar, e eles sabem disso. Engano. Ou qualquer outra questão onde se promete um resultado que não será alcançado. Mentiras com falsas testemunhas, às vezes transformando a verdade em fake news. Mas as boas novas de Hashem através de Yeshua são verdadeiras para a nossa vida. Mentiras podem enganar uma nação inteira e conduzi-los direto para a morte. Como aconteceu com o povo de Israel, quando ouviu o falso testemunho dos 10 espias. Deixaram de acreditar nas promessas de Hashem, e os maiores, de 21 anos, exceto Yehoshua, Josué e Caleb, morreram no deserto. Mais recentemente, muitas pessoas na Alemanha se sentiram enganadas ao compreenderem o que aconteceu na Segunda Guerra, provocada pelo seu líder, com discursos inflamados pelo ódio. A mentira com falsas testemunhas ou não pode produzir grandes catástrofes, até de ordens mundiais. E o pior, muitas vezes, sem retorno.
Essa paraxá nos ensina que o falar de uma única pessoa não deve ser levado em consideração para incriminar alguém de nenhum tipo de transgressão ou pecado. E se alguém se apresentasse como testemunha de mentiras, através de mentiras, todos os envolvidos deveriam se apresentar diante de Hashem e dos líderes a serviço de Hashem. Os juízes deveriam investigar a situação com cuidado. E se fosse descoberto que a testemunha estava mentindo e apresentando um falso testemunho, ela receberia sobre ela o que ela pretendia fazer com a outra pessoa. Uma lei. Entretanto, não podemos esquecer que as instruções da Torá são para as pessoas que temem o nome sagrado de Hashem. Não podemos esperar que as pessoas que não conhecem e não temem o nome sagrado de Hashem vivam pela Torá. E com essas pessoas precisamos ser muito cautelosos. Yeshua é conhecedor das causas e efeitos. Cumpriu todos os preceitos e mandamentos da Torá na vida dele, nessa terra. E devemos nos empenhar para vivermos corretamente pelas instruções de Hashem, com sabedoria e entendimento, principalmente diante de pessoas que não conhecem o Senhor, para não colocarmos a nossa vida em riscos desnecessários. Os romanos não vão cumprir os mandamentos da Torá. Se alguém reagir a um assalto, poderá perder a sua vida, trazendo um prejuízo muito grande para a edificação do reino dos céus nessa terra. E Yeshua nos ensinou. Matitiar, Mateus capítulo 5, versículo 38 a 41. Vocês ouviram o que foi dito aos nossos pais, olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não se oponha a quem age errado com vocês. Ao contrário, se alguém bater na face direita de seu rosto, permita-lhe também bater na esquerda. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a camisa, deixe-lhe também o casaco. E se um soldado forçar você a carregar sua carga por 1,5 quilômetro, carregue-a por 3 quilômetros. Yeshua, com essa instrução, não está defendendo os criminosos, não. Mas ele está se ocupando para defender, para preservar, zelando pela nossa vida. Este é o motivo pelo qual Yeshua nos ensinou como deveríamos nos comportar diante da opressão de pessoas que não conhecem o Senhor, pessoas que não vivem pela Torá nessa terra. Outra coisa importante, a lei do olho por olho, dente por dente é universal. E independentemente se as pessoas vivem ou não pela Torá, todos na terra estão sujeitos a esta lei, que será cumprida de alguma forma em algum momento. Aqui se faz, aqui se recebe. E eu digo, é melhor ajustar as contas aqui. O preço é menor. Neste Olam. Imagine a seguinte situação, uma pessoa prejudicou uma outra. Ainda que a pessoa prejudicada decida abrir mão e não exercer esta lei do olho por olho, dente por dente, sobre a pessoa que a prejudicou, o universo, de alguma forma, em algum momento, executará esta lei e cobrará a pessoa que causou o prejuízo. Tendo conhecimento ela desta lei ou não.
A lei de ação e reação que existe no universo buscará pelo equilíbrio para preservar pela sua própria existência. Vamos ver alguma situação descritas que ocorreram nas Escrituras Sagradas. Megilá de Esther, capítulo 3, versículo 8 e 9. Então Amã disse a Ahasverosh: existe um povo peculiar espalhado e disperso entre os povos de todas as províncias em teu reino. Suas leis são diferentes da de todos os outros povos. Além disso, eles não observam as leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, promulgue-se um decreto para a destruição deles, e eu entregarei 330 toneladas de prata ao depósito do tesouro real para os oficiais encarregados dos assuntos do rei. Amã não vivia pela Torá. Relatou mentira sobre o povo de Israel ao rei da Pérsia, que entregou o anel de selar para que uma lei para matar o povo de Israel fosse promulgada. Ninguém se levantou para cobrar Amã através das leis da Torá. Mas a lei da ação e reação que existe no universo executou o princípio dessa lei para que o equilíbrio pudesse ser reestabelecido sobre aquela nação. E assim, estão estabelecidas muitas leis universais. E neste caso, com relação a esta lei de ação-reação, o intento de uma pessoa, embora produza uma força de ação contrária, na mesma intensidade, proveniente da vida de outras pessoas, ela também produz um retorno sobre a sua própria vida. Em resumo, as pessoas que fazem o bem produzirá uma força contrária na mesma intensidade e sofrerão perseguições. Entretanto, essas pessoas receberão as benesses do bem que elas produziram. E se as perseguições forem por causa do nome de Yeshua, as recompensas serão ainda muito maiores. E as pessoas que se colocam à disposição para ser usadas pelo mal, com conhecimento ou não, em algum momento elas receberão, de alguma forma, o mal que elas mesmo trouxeram à existência. Esther, capítulo 7, versículo 9. Harvoná, um dos servos do rei, disse: veja, há uma forca de 23 metros de altura que Amã mandou fazer para enforcar Mordecai, aquele que só expressou bem para o rei, junto à casa de Amã. O rei disse: enforquem-no nela. Amã recebeu sobre a vida dele e dos seus familiares, através da lei universal de ação e reação, aqui se faz, aqui se recebe, o que ele mesmo havia maquinado para fazer com Mordecai e o povo de Israel naquela província. É como se o universo corresse para corrigir um erro. Até antes que o Hashem se levante para fazê-lo. Por esse motivo, Hashem nos recomenda para que nos apartemos do mal, para não sofrermos sobre a nossa vida danos pelas nossas próprias más escolhas. E a Ruach HaKodesh deseja ministrar em nosso coração que esta lei antiga está em operação em toda a terra.
quando Yeshua estava para ser preso no jardim do Getsemane, Quefa desembainhou uma espada e feriu a orelha de um dos oficiais que estava a serviço do sumo sacerdote em questão. Então Yeshua alertou Quefa sobre essa lei da causa e efeito, lei da ação e reação. Matitiar Mateus, capítulo 26, versículo 52. Yeshua disse: guarde a espada, porque todos os que a usam morrerão por meio dela. Yeshua então restaurou a orelha do oficial porque não desejava que Quefa passasse pela mesma situação que ele provocou. O desejo de ferir alguém é um ato intencional e articulado de maldade neste mundo que provocará uma punição na mesma intensidade. Shaul HaShaliach tinha certeza que estava sendo zeloso para com as coisas sagradas de Hashem quando ele decidiu perseguir, capturar e matar os judeus messiânicos e liderou o povo no apedrejamento e morte de Estevão. Gevurot, Atos Poderosos da Ruach HaKodesh, capítulo 7, versículos 58 a 60. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem, chamado Shaul, comandante daquela perseguição. Enquanto o estavam apedrejando, Estevão invocava a Deus: Senhor Yeshua, receba o meu espírito. Então ele ajoelhou e bradou: Senhor, não leve em conta esse pecado contra eles. E tendo dito isto, morreu. Concordar com o mal sobre a vida de alguém é se colocar na mesma posição de quem faz o mal contra outra pessoa. Shaul HaShaliach teve um encontro com Yeshua. Se arrependeu de tudo o que ele havia feito. E apesar de ter recebido a intercessão da vítima, no caso Estevão, para que o Senhor não imputasse culpa sobre aquelas pessoas, com Shaul na liderança, ficou um débito na conta de Shaul com relação àquela questão. Vamos ver o que ocorreu depois? Gevurot, Atos Poderosos da Ruach HaKodesh, capítulo 14, versículos 19 e 20. Então, alguns dos judeus incrédulos chegaram de Antioquia e de Icônio. Eles mudaram o ânimo da multidão, que apedrejou Shaul e o arrastou para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas assim que os talmidim se reuniram ao redor dele, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabá partiram para Derbe. Vamos seguir um pouco mais? 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2 e 3. Conheço um homem em união com Mashiach, que há 14 anos foi transportado ao terceiro céu. Se ele esteve no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que este homem, quer no corpo, quer fora do corpo, não sei. Deus o sabe, foi levado ao Gan Éden e ouviu coisas que não podem ser verbalizadas. Coisas que ao ser humano é impossível conceber.
Por estes relatos, podemos compreender que Shaul morreu no apedrejamento que ele recebeu, exatamente como ele fez com Estevão. Foi levado ao terceiro céu e posteriormente foi ressuscitado por Hashem, pelo poder da Ruach HaKodesh. Precisamos compreender que este mundo segue regras bem estabelecidas. E o nosso pecado vai nos encontrar em algum lugar, ainda que a gente fuja para a Sibéria. Muitas pessoas podem dizer: ufa, pelo menos deste eu estou livre, porque eu não persigo ninguém. Vamos ver mais um pouco sobre isso. Um exemplo de perseguição velada, oculto, ocorre quando uma pessoa apresenta um mau testemunho para alguém sobre a vida de uma outra pessoa. Fala coisas ruins, negativas sobre uma pessoa, principalmente quando ela não está presente. Faz alguns comentários que provocam desconfianças e, por incrível que pareça, isso é mais comum do que você pode imaginar. Principalmente dentro das famílias, onde casais podem criticar um ao outro para os filhos, podendo destruir no coração do filho a confiança no seu pai ou na sua mãe. Ainda que os problemas entre os pais sejam posteriormente corrigidos, como consequência, podemos ter filhos com uma má formação no seu caráter. Uma pessoa dentro de uma família que passa a tomar partido em relação a alguém ou alguma coisa, pode até não perceber, mas está sendo usada pelo maligno para destruir a sua própria família. Tomar partido. Essa palavra em si implica em divisão, confusão, intrigas, mentiras e enganos. Não deveria ser mais. Mas, além de ser algo comum dentro das famílias, isso ocorre também dentro das empresas, nas escolas, nas congregações, em muitos outros lugares. A sociedade que vivemos está sendo dividida, colocando pessoas umas contra as outras. E esta lei universal de ação e reação, ela vai operar, seguindo o seu curso, e sempre que prejudicarmos alguém de alguma forma, nós seremos prejudicados por outro alguém na mesma força e intensidade. Alguém vai apertar o botão da sua caixa. Pessoas que lutam pela divisão viverão sempre em divisão. Shaul HaShalia perseguiu os judeus messiânicos, sem entendimento do que ele fazia, embora ele tivesse sido alertado com conselhos pelo seu rabino Gamaliel, que disse, Gevurot, Atos Poderosos da Ruach HaKodesh, capítulo 5, versículo 38 e 39. Portanto, no caso presente, meu conselho é que vocês não interfiram. Deixe esses homens e soltem-nos. Se esta ideia ou movimento tiver origem humana, fracassará. Mas, caso proceda de Hashem, não serão capazes de impedi-los. E pior, vocês se acharão lutando contra
Hashem. Fica a dica. Precisamos sempre buscar pela paz, porque nós não fomos chamados para lutar contra a carne e contra o sangue, mas contra o pecado que tenazmente nos assedia e contra os dominadores desse mundo tenebroso. O princípio de ação e reação é relatado também nas Escrituras Sagradas, no livro de Rocheia, Oséias, capítulo 8, versículo 7a. Eles semeiam ventos, por isso colherão redemoinhos, tempestades. Mislei, Provérbios, capítulo 22, versículo 8a. Quem semeia injustiça, colhe tribulação. Terlim, Salmos 7, 16, nas demais versões, capítulo 15. Versículo 15. Faz uma cova, cava profundamente e cai no buraco que fez. Sua sagacidade se voltará contra ele. Sua violência retrocederá sobre a sua própria cabeça. Lei do universo. Aqui se faz, aqui se paga. É melhor que seja assim. Bereshit, capítulo 8, versículo 22a. Enquanto a terra existir, não cessarão semeadura e colheita. Que possamos nos ocupar nessa terra, porque existem outras leis e princípios ativos nesse mundo. Vamos edificar o reino de Hashem nessa terra, porque digno é o trabalhador do seu salário. Que possamos nos livrar de tudo que possa produzir o mal através da nossa vida. Que possamos nos livrar dos nossos pensamentos maus, do nosso falar mal. Que possamos parar de ouvir alguém falar mal de outro alguém. Que possamos nos livrar dos nossos olhos maus. E certamente não haverá espaço na nossa vida para trazermos o mal à existência. E assim seremos poupados de experimentar este mesmo mal sobre a nossa própria vida. Estamos em período de muita angústia sobre a terra. Podemos ser tomados por dúvidas em nosso coração, expectativa sobre como nós devemos prosseguir em meio às opressões, diante das crescentes más notícias todos os dias. Dúvidas com relação ao nosso futuro, sonhos e projetos que foram engavetados. Moradia, trabalho, escola das crianças, como é que vai ficar? Tudo isso é importante, é verdade, irmãos. Porém, a nossa semeadura nesse mundo precisa ter como objetivo uma colheita além desta vida. Vocês salvarão a própria vida permanecendo firmes com confiança em Hashem através de Yeshua, conforme está escrito em Lucas, capítulo 21, versículo 19. Não tem outra forma. Vou ler novamente. Vocês salvarão a própria vida permanecendo firmes com confiança em Hashem através de Yeshua. Não há outra forma. Para nós fecharmos, o maior presente, o maior prêmio que uma pessoa pode receber, acredite você, é estar de pé sobre a rocha sólida, Yeshua, na presença de Hashem. Esse é o maior presente que nós podemos ter. Coroado com a coroa da vida.
que a nossa vida nessa terra, a despeito das lutas e desafios que nós passamos, que a gente possa depositar a nossa total confiança em Hashem. Não importa o que aconteça, não importa o que ocorra. Precisamos confiar ainda mais em Hashem. Não podemos parar de fazer o bem por medo de perseguições, porque elas vão existir em função da lei natural de ação e reação. Mas Hashem é bom e tem cuidado de nós. Não podemos sucumbir diante do medo, das ameaças do mal que quer entrar no nosso coração, tomar e ocupar a nossa mente, roubando o nosso tempo. Não podemos nos render ao sentimento de culpa. Não podemos nos entregar a nada que nos destrói. Primeiro, a nossa saúde. Abaixando a nossa resistência física. Não podemos nos entregar ao pecado. Não podemos parar de orar, nem de lutar. Nem tudo vai sair como nós gostaríamos, é verdade. Mas em tudo devemos dar graças a Hashem, porque nós temos visto, sim, muitos milagres nesse lugar. O nosso semear nessa terra precisa ter como objetivo estarmos com o Senhor no mundo vindouro, muito além de qualquer outra coisa nessa terra. Resista ao mal e ele fugirá de vós. Yeshayahu, capítulo 51, versículo 12 a 15. Sim, eu sou o único que a consola, porque você teme o homem que deve morrer, o ser humano que perecerá como a relva. Você se esqueceu de Adonai, seu Criador, que estendeu os céus, que lançou os fundamentos da terra? Em vez disso, vive em medo constante, o dia todo por causa da ira do opressor, enquanto ele se prepara para destruir. Todavia, onde está a ira do opressor? Os cativos serão libertados em breve. Eles não morrerão, nem descerão ao Sheol. Seu suprimento está seguro, pois eu sou Hashem, o seu Deus, que agita o mar, que faz as ondas rugirem. Adonai Tsevaot é o meu nome. Existe um mal muito grande, pressionando neste momento a vida de muitas pessoas a tomarem decisões definitivas, sem volta. Algumas delas na direção da própria morte. Entretanto, uma força contrária também está se formando. Aleluia! E esta força, inversamente proporcional, virá de Hashem. E não existe nada nem ninguém maior do que Hashem para detê-lo. Aleluia! Precisamos entender como as leis nesse mundo funcionam. E precisamos cada vez mais confiar em Hashem através de Yeshua. Então tenha forças. Renove as suas esperanças. Grandes coisas estão por vir. Esperem, pois, pelo Senhor. Tenha bom ânimo, esperem, pois perto está o Senhor. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. No próximo Shabat, dia 21/8, teremos uma única paraxá, 49, Kitse, quando você sair, que ensina como um soldado do povo de Israel deveria agir quando capturasse uma mulher entre os inimigos e desejasse se casar com ela. Assim segue. Convoco a todos a fazerem essa leitura e que Hashem possa falar poderosamente
com cada um de vocês. Senhor, nosso Pai, te damos graça pelos teus ensinamentos, pelas tuas misericórdias, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado nesse lugar, e até as situações, Pai, aos nossos olhos contrárias ao desejo do nosso coração, é de alguma forma para o nosso bem. Que nós possamos seguir confiando ainda mais em Ti, mais, cada vez mais. Que a gente possa, Pai, despertar coragem proveniente do Senhor para fazer o bem, sabendo que haverá perseguições por estas leis, mas sabendo também, Pai, que haverá um bom efeito sobre toda a vida daqueles que desviaram um pecador do seu mau caminho. Nos ajude, Pai, a encobrir multidões de pecado na nossa própria vida, te servindo do teu jeito e do teu modo, conhecendo as leis que o Senhor estabeleceu em todo o universo. A tua Torá, específica para aqueles que temem do teu santo nome em toda a terra. Bechim Yeshua Mashiach, que assim seja.